Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Lena Crochês. Hoje nós vamos fazer esse tapete, olha que lindo que ele é, feito com esse bico de acabamento. Esse bico de acabamento tem vários vídeos no YouTube, é mais conhecido no canal da Carla Cristina, então fica super lindo nos trabalhos. E aqui também é a parte da base, feita, né, com esses pontos trançadinhos. Não é difícil de fazer, tá? E para esse tapete, eu utilizei os barbantes da Crochética, na cor branco e na cor amarelo. Eu usei o barbante número 6, cone de 1 kg, que equivale a 990 metros, então ele rende bastante. A tex dele é 885. Nós vamos trabalhar com agulha 4, tá? E usar a tesoura para os arremates. Caso você queira fazer com a agulha 3,5, também pode, tá bom? Para vocês adquirirem os barbantes da Crochética, eu vou estar deixando o link logo aqui abaixo desse vídeo na descrição, tá? É só vocês clicar que serão direcionados. E tá tendo frete grátis também, então vale a pena vocês estarem conferindo. Lá vocês montam seu kit com a cor de preferência, tá bom? Então vamos lá? Para iniciar, vou fazer um cordão de correntinhas. Ó, caso vocês não gostem de trabalhar com agulha 4, pode fazer com a 3,5, tá? Vamos fazer aqui um cordão com 35 correntinhas. Feita aqui as 35 correntinhas, vou laçar a agulha e vou contar abaixo dela, ó, 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, vamos fazer ponto alto. Aqui eu vou fazer um total de ponto alto para cada pontinho de base aqui. Vamos ficar no total de 32 pontos altos. Vou concluir aqui os meus e já volto. Feito aqui os 32 pontos altos, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3 correntes e virar o trabalho. E aqui vai ser novamente uma carreira de ponto alto em cima de ponto alto. Vamos ficar novamente com 32 pontos altos. Fiz então aqui os meus pontos altos. Agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, virar o trabalho. Laço a agulha, vou pular aqui o primeiro ponto, aqui o próximo ponto de base, vou no próximo e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora eu vou laçar a agulha e vou vir aqui, ó, pela frente e vou aqui, ó, nesse ponto que pulamos, vou puxar o fio e vou fazer um ponto alto. Então, ficou aquele ponto cruzadinho, ó. Feito aqui o ponto, laça a agulha, pula aqui um ponto de base, no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiquei aqui com 2 pontos altos. Laço a agulha, venho pela frente, ó, e vou pegar aqui esse ponto de base que pulamos. Puxa o fio, traz pra frente e tira uma, tira duas. Tá vendo? Ó, formou mais um. Então, essa carreira vai ser dessa maneira. Pulo um de base, vou no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Laço a agulha, venho pela frente, pego o ponto de base que pulamos e vou fazer o ponto aqui trançando. Tá? Vai ficar dessa maneira. Vou fazer até o final. Chegando aqui no final, vou fazer o meu último ponto, trançadinho aqui. E agora eu faço um ponto alto aqui no último ponto, ó. Tá? Ó, então, olha como ele fica lindo.
Muito bonito esse ponto nos trabalhos, tá? E ele é facinho de fazer, vocês vão conseguir. Tem várias artesãs que já ensinaram ele, eu tô ensinando vocês aqui. Eu não lembro se aqui no canal eu já ensinei, não tô lembrada, tá? Pode ser até que já tenha esse ponto aqui no canal. Mas esse tapete vai ficar muito lindo com ele, por isso que eu estou fazendo novamente. Caso tenha aqui no canal, gente, é muitos vídeos, eu não tô lembrada. Feito isso, vamos fazer 3 correntes, vira o trabalho e vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto, ó. Então, nós vamos fazer aqui até o final da carreira, ponto alto em cima de ponto alto. Fiz aqui, então, a carreira de pontos altos. Agora, eu vou virar meu trabalho e fazer novamente uma carreira de ponto alto em cima de ponto alto, tá? Sobe 3 correntinhas. 1, 2, 3, que aqui é repetição, né? Então, ponto alto em cima de ponto alto, ó. Terminei aqui, então, a segunda carreira de pontos altos. Então, a gente faz 3 correntinhas, vira o trabalho e agora nós vamos fazer aqui o ponto trançadinho, novamente. Laço a agulha, vou pular um de base, no próximo faço um ponto alto, no próximo um ponto alto. Laço a agulha, venho aqui, ó, nesse ponto que pulamos e vou puxar o fio, tiro uma vez, tiro duas, ó. Formei aqui o meu ponto. Laço, pulo um de base, vou no próximo e repito, um ponto alto, no próximo um ponto alto. Laço a agulha, volto aqui, nesse ponto que deixamos, né, sem trabalhar, e faz o ponto cruzado, ó. Tá? Dessa maneira aqui. Vamos fazer assim até chegar ao final. Cheguei aqui no final, fiz meu último ponto trançadinho e vou aqui, ó, no ponto aqui no último ponto e faço um ponto alto, tá? Ó, então, eu não falei pra vocês, mas a gente fica aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos trançadinhos. Agora, o que vocês vão fazer? A carreira de pontos altos. Então, vai repetir aqui 2 carreiras de pontos altos. A próxima é de ponto tombadinho, tá bom? Cruzadinho, como vocês preferirem. E aí, agora é só repetição. Aí, vocês façam pelo tamanho que quiserem, né? Que desejar. Eu vou fazer aqui uma quantidade e aí volto falando quantas carreiras que eu fiz pra vocês. Então, aqui, ó, já finalizei a minha base e fiquei aqui no total de 29 pontos altos. Caso vocês queiram maior, é só dar continuidade e sempre finalizar com 2 carreiras de pontos altos, igual aqui do início, tá? Então, aqui o meu eu fiquei com 29 carreiras no total. Aí, já cortei o fio e arrematei. Agora, aqui com o fio branco, vou aqui, ó, na pontinha aqui onde tem, ó, o primeiro ponto alto aqui, e vou prender com um ponto baixo. Vou fazer 1, 2 correntes. Vou vir aqui no mesmo ponto e fazer um ponto baixo. Agora, aqui eu vou na lateral e vou fazer para cada ponto alto que tem aqui, ó, da lateral, 2 pontos baixos. Então, vou fazer um ponto baixo, 2 ponto baixo. E já prendo aqui os fios, ó. No próximo, 2 ponto baixo. No próximo, 2 ponto baixo. Então, vamos fazer assim até chegar aqui na outra ponta. Fiz aqui, então, os pontos baixos, tá? Na lateral. Aqui eu cheguei em um canto. Aqui tem a ponta do fio do começo. Vamos esconder. E aqui, ó, vou pegar, vou fazer um ponto baixo, 1,
duas correntes e prendo com ponto baixo, no mesmo ponto. Agora, eu sigo aqui, ó, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base aqui. Dessa maneira, assim. Tá, ó, vai ficando assim. Aí, chegando nos cantinhos, vai fazer da mesma maneira que fizemos nos cantos, no começo e naquele, tá? Chegando aqui onde começamos, eu volto com vocês. Chegando aqui onde iniciamos, ó, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ó, na primeira correntinha que fizemos para começar, tá? Então, aí fica dessa maneira, passado o ponto embaixo pela volta toda da base. Faço uma corrente e vou aqui, ó, onde fizemos os dois pontos baixos, ó, vou dentro dele aqui e vou fazer um ponto baixo. Novamente dentro dele um ponto baixo e novamente mais um ponto baixo, ficando com 3. Agora, aqui eu sigo fazendo, ó, aqui tem os pontos baixos, vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior, ó. Então, é só seguir da mesma maneira, pontos baixos, pela volta toda e nos cantinhos, vai fazer 3 pontos baixos. Eu vou fazer os pontos baixos, tá? Aqui tá na lateral já, e chegando aqui no cantinho, eu vou mostrar pra vocês. Cheguei aqui na outra ponta, ó, vou fazer aqui o meu último ponto baixo da lateral, e aqui eu tenho, ó, os dois pontos baixos, tá? Feito aqui a correntinha. Então, aqui a gente pega, faz dentro um ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo, ficando com 3 dentro aqui da correntinha. Agora, aqui eu sigo novamente fazendo ponto baixo para cada ponto de base. E nos cantinhos vai ficar dessa maneira, tá? Vou concluir o meu e já volto. Chegando aqui no início, ó, começamos. Faço aqui um ponto baixo, meu último ponto baixo, e fecho com ponto baixíssimo. Então, fica assim. Agora, aqui nós vamos subir, ó, uma, duas, deixa eu soltar aqui o fio. 3, 4, 5, 6, 7 correntes, laço a agulha e no mesmo ponto faço um ponto alto. Formei aqui, ó, um V. Laço a agulha, vou aqui, ó, nesse próximo ponto baixo, faço um ponto alto, uma corrente. No mesmo ponto de base, um ponto alto. Ficou aqui outro V. Laço, vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Uma, duas, três, 4 correntes. Laço a agulha, venho no mesmo ponto e faço um ponto alto, ó. Então, aí ficou formado aqui os V no canto. Feito aqui, então, o primeiro canto, vou pular 2 pontos de base, vou no próximo, no terceiro e prendo com ponto baixo. Vou fazer uma, duas, 3 correntes. Pulo 2 pontos de base e prendo com ponto baixo no próximo. Uma, duas, 3 correntes, pulo 2 de base, no próximo prende com ponto baixo. Mais uma vez, 1, 2, 3 correntes, pula 2 pontos de base e prende no terceiro com ponto baixo. Então, aqui a gente ficou com uma, duas, 3 argolinhas, tá? Agora, aqui a gente laça a agulha, pula 2 de base, vai no próximo e faz um ponto alto. Uma, duas, 3, 4 correntes. Laça a agulha no mesmo ponto de base, faz um ponto alto. Formando aqui, ó, o V, tá? Pula 2 pontos de base e prende no terceiro com ponto baixo, ó. Dessa maneira. Aqui vamos repetir as argolinhas, ó. Uma, duas, 3 correntes, pula 2 de base, prende no próximo. 1, 2, 3 correntes, pula 2 de base, prende no próximo.
fazer assim, completando 3 argolas, tá? Fiquei aqui com as 3 argolas. Laço a agulha, pulo 2 de base e no próximo faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes. Laço a agulha, volto e faço no mesmo ponto de base um ponto alto. Pulo 2 de base e prendo com ponto baixo no próximo. Então, vai ficando dessa maneira. Eu vou fazer até chegar aqui pra gente fazer novamente esse igual fizemos nesse canto. Chegando aqui no canto, ó, vamos fazer da mesma maneira que fizemos desse canto, tá? Laça a agulha, pula 2 de base, no próximo faz um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntes, laça no mesmo ponto de base, um ponto alto. Laça no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente. No próximo, quer dizer, no mesmo ponto, um ponto alto. Laça no próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes, laça e no mesmo ponto de base, um ponto alto. Pula 2 pontos de base e prende no próximo com um ponto baixo. Tá vendo? Então, da mesma maneira que nós fizemos desse lado aqui, fizemos nesse outro. Então, todos os cantinhos vai ser dessa maneira, tá? E nas laterais, a gente vai ficar com 1, 2, 3 pontos V aqui com as argolinhas de correntinha, tá? Aqui nessa parte, ó, vai ficar apenas com um leque, tá? Na lateral aqui, a gente ficou com 1, 2, 3. E aqui nessa parte menor, a gente fica apenas com 1, tá? Se der diferença de ponto, vocês contem aí, pulem mais ou menos aqui nas argolinhas para poder dar certo. E aí, no canto é a repetição. Chegando aqui onde iniciamos, aqui, ó, na primeira argola, tá? Do primeiro canto, vou fazer ponto baixíssimo, ó, deixando aqui as argolinhas, contei 1, 2 e fecho com ponto baixíssimo, tá? Então, aí ficamos aqui dessa maneira, ó, com 1, 2, 3 Vzinho nas laterais, né? Os cantos dessa maneira e um Vzinho aqui no lado menor, tá? Nessa próxima carreira, vamos aqui, ó, dentro aqui do ponto V, vamos fazer um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, tá? Laça a agulha e vamos fazer aqui um total de 9 pontos altos, a contar aqui das correntes. Então, vou fazer aqui 9 pontos altos dentro do ponto V. Fiz aqui, ó, meus 9 pontos altos contando com as correntinhas. Laço a agulha, aqui eu tenho, ó, o ponto V do meio. Eu vou dentro dele e vou fazer ponto V. Vai ficar ponto V dentro de ponto V, ó. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Tá vendo, ó? V dentro de V. Laço a agulha e aqui, ó, na próxima argolinha, vamos repetir o que fizemos nessa primeira. Vamos colocar aqui dentro 9 pontos altos. Fiz aqui, ó, minha segunda argolinha. Então, o canto fica assim, ó. Agora, aqui, vamos pra lateral. E aqui eu tenho a minha primeira argola, ó. Eu vou fechar com ponto baixo. Fechei com ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, próxima argola, prendo com ponto baixo. Fiquei agora com 2 argolinhas. Aqui eu tenho o ponto V, então aqui eu vou laçar a agulha e dentro dele eu vou fazer 9 pontos altos. 1, 2, vou completar os 9. Completei aqui meus 9 pontos altos.
Tenho aqui a minha próxima argola, eu vou prender com ponto baixo. Então, agora é repetição, tá? Então, aqui eu vou fazer as argolinhas, são 3 correntes. Prende com ponto baixo na próxima. 3 correntes. Prende com ponto baixo. Aqui eu já cheguei no meu ponto V, então eu vou fazer a repetição aqui de 9 pontos altos e dar continuidade. Chegando aqui no bico, eu volto com vocês. Cheguei aqui onde tem o canto, aqui onde vamos fazer essa parte do bico. Então, aqui nesse primeiro leque, eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz lá no primeiro. Vou colocar aqui 9 pontos altos aqui dentro, ó. 1, 2, vou concluir meus 9 pontos. Fiz meus 9 pontos altos. Aí, eu tenho aqui, ó, o meu V aqui, ó, que é o ponto aqui do meio, aqui, ó, tá vendo? Vou laçar e vou fazer aqui dentro dele ponto V, ó. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Fiquei com ponto V dentro de ponto V. Laço a agulha e aqui na outra argola eu vou repetir os 9 pontos altos. Fiz aqui então o outro canto, ó. Terminei meus 9 pontos altos e ele fica dessa maneira. Aqui é repetição. Prendo aqui, ó, na primeira argola com ponto baixo. E vou fazer as argolinhas de 3 correntinhas, prender com ponto baixo na próxima. Vamos seguir dessa maneira, chegando aqui faz os 9 pontos altos, no canto a mesma maneira, tá? E chegando onde começamos, eu venho com vocês. Chegando aqui onde começamos, fiz aqui a minha última argolinha, ó, e vou aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Então, ele fica assim, tá? Ó, os cantinhos dessa maneira. Nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar em cima dos pontos altos, fazendo ponto alto para cada ponto de base com pontos picô. Então, vou fazer 1, 2, 3 correntes e mais 3 para fazer o ponto picô. Volto aqui na terceira corrente e faço aqui o ponto picô. Laço, vou aqui no meu próximo ponto de base, um ponto alto, 3 correntes, 1, 2, 3. Venho aqui no pezinho, pego as 2 argolinhas e faço o meu ponto baixo, formando o ponto picô. Laço, próximo ponto de base, um ponto alto. 3 correntes para formar o ponto picô. Pega as 2 argolinhas, puxa o fio, tira a laçadinha, tá vendo? Vai ficando ponto alto com ponto picô. Um ponto alto, 3 correntes, volta aqui nas argolinhas e pego e faço o ponto baixo, ó. Então, vou completar aqui os 9 pontos altos com ponto picô. Fiz aqui, então, ó, os 9 pontos altos e ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picô, tá? Nesse último aqui não faz, aí aqui a gente laça a agulha, aqui eu tenho meu ponto V, então, vou fazer ponto V dentro de ponto V. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, formando o ponto V, ó, tá vendo? Laça a agulha, aqui eu tenho meu primeiro ponto alto dos 9, fazer um ponto alto, laça, 1, 2, 3 correntes para formar o ponto picô. Laça, vai no próximo ponto de base, ponto alto, 3 correntes e vamos fazer o ponto picô. E aqui eu dou continuidade fazendo meus 9 pontos altos e ficando com 8 picôs. Fiz aqui, ó, os meus 9 pontos altos com 8 picô. Aqui meu último ponto alto e já tenho aqui, ó, as argolinhas. Então, eu prendo na primeira e olha só como fica, tá? Ó, dessa maneira. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou na próxima argolinha e prendo com ponto baixo, ó. Agora, nessa carreira, vamos ficar apenas com uma argola, tá? Aqui eu tenho os meus 9 pontos altos, vou laçar, vou aqui no primeiro
Um ponto alto, 3 correntes. Vamos formar aqui o ponto picô. Vou no próximo ponto de base, faço ponto alto e faço 3 correntes para formar o ponto picô. Então, vai ser essa repetição, tá? Dessa maneira. Vamos fazer em cada ponto de base aqui dos 9 pontos altos e ficando com 8 picô. E aqui, vamos ficar com uma argolinha. E aqui, chegando aqui no canto, vamos fazer da mesma maneira que fizemos aqui nesse canto, tá? Qualquer dúvida, é só vocês voltarem um pouquinho o vídeo, olharem com calma e fazer a repetição nos cantos, tá bom? Vou concluir o meu aqui e já venho com vocês. Cheguei aqui onde começamos, então eu vou pular uma, duas, na terceira correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo. E aí, fica dessa maneira, ó. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos fazer as argolas atrás para poder dar continuidade na próxima carreira. Então, aqui eu faço uma, duas correntes, laço a agulha, aqui é o meu primeiro ponto alto, eu venho aqui, ó, por trás aqui, pego ele, puxo o fio e vou fazer aqui um ponto alto. Vendo? Vou fazer uma, duas, 3 correntes. Laço a agulha, vou pular esse, vou no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Tá? Vamos ficar com essas argolas aqui atrás. Uma, duas, 3 correntes, laço, pulo um, vou no próximo e faço ponto alto. Vendo? Vai ficando as argolinhas. Uma, duas, 3 correntes, laço a agulha, pula um e no próximo faz o ponto alto. Uma, duas, 3 correntes, pula um, vou aqui, ó, no meu último ponto alto dos 9 e faço um ponto alto. Então, aqui a gente ficou com essas argolas atrás, com 1, 2, 3, 4 espaços. Bom? Aqui eu tenho, ó, o meu ponto V, então, eu vou laçar a agulha. Laço a agulha, vamos fazer ponto V dentro do ponto V aqui. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, fica aqui, ó, V dentro de V, tá? Ó, todas as carreiras. Laço, aqui eu tenho meu primeiro ponto alto, vou aqui nele e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, 3 correntes, laço, pulo um ponto, vou no próximo e repito o ponto alto. 3 correntes. Laço, pula um e no próximo ponto alto. Vou fazer dessa maneira até chegar no final. Pula um e vai no próximo. Pula um e aqui eu vou no último. Então, fiquei novamente aqui com 1, 2, 3, 4 espaços, tá? Aí, chegando aqui, onde tem a lateral, aqui temos a argola, nós vamos pular essa argolinha, vou laçar e já vou vir direto aqui no motivo, ó, que eu tenho meu primeiro ponto alto, vou nele e vou fazer aqui um ponto alto, ó. Tá? Aí, ele fica assim. Uma, duas, 3 correntes, laça a agulha, pula um de base, vai no próximo e faz o ponto alto. 3 correntes. E aqui é repetição, tá? Pra ficar com os 4 espaços atrás. Deixa eu terminar aqui, eu já venho. Terminei aqui os espaços, ó, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 espaços também.
Aqui eu já tenho a próxima argola e o motivo, então não faço nada na argola, laço a agulha, pulo ela e já vou aqui no meu primeiro ponto alto do motivo e vou fazer um ponto alto, ó. Introduzo por trás, puxo o fio e faz o ponto alto, tá? Aí ele fica um ponto desse lado e um ponto desse. As 3 correntes e agora é só repetição, tá? Então, da mesma maneira que fizemos num canto, vocês vão fazer nos outros cantos e nas lateral, tá? É só voltar o vídeo, olhar com calma que vocês conseguem. Chegando aqui, ó, onde iniciamos as argolas, tá? Aqui tem os duas correntes de início e o primeiro ponto alto. Então, vou aqui, ó, no meio deles, faço um ponto baixíssimo. E aí, fica assim, ó, atrás com as argolas agora para trabalhar a próxima carreira. Fiz aqui o meu último vezinho aqui da lateral, ó, gente, ficou 1, 2, 3, 4 vezinhos, tá? E aqui eu já tenho o meu canto. Então, aqui, ó, na primeira argola, eu prendo com ponto baixo e vou fazer as argolas aqui de 3 correntes, ó. 3 correntes, prende com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, prende com ponto baixo. Fiquei aqui com 1, 2, 3 argola. Aqui eu já cheguei onde tem o ponto V, ó. Antes dele tem o ponto alto, vou laçar e vou fazer aqui o ponto V. Um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntes e um ponto alto no mesmo ponto de base, formando o ponto V. Aqui eu tenho meu ponto V, então eu sigo, ó, sempre V dentro de V, tá? Ponto V dentro de ponto V. Ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Laço. Aí, aqui, ó, o meu primeiro ponto alto, ó, depois do ponto do V, meu primeiro ponto alto. Então, eu faço um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntes, laço, volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Vendo? Então, eu fico com 2 pontos V's maior aqui e o do meio. Minha primeira argola prende com ponto baixo. Agora, aqui, vou continuar fazendo as argolas. 1, 2, 3 correntes, prende com ponto baixo. Vou fazer aqui para formar as 3 argolas. Tenho 2. E agora, aqui, a terceira. Aqui, já cheguei, ó, no meio, entre um motivo e outro, vou laçar, vou dentro do ponto e vou fazer o ponto V. 4 correntes, ponto alto, 4 correntes, no mesmo espaço, um ponto alto. Deixa eu soltar o fio. Aqui eu já tenho minha primeira argola, vou prender e seguir fazendo as argolinhas, tá? Então, os cantos, ó, vai ficar dessa maneira e na lateral, tá? Dessa maneira. Se tiverem dúvidas, voltem o vídeo, tá bom? Vou terminar o meu e já volto. Cheguei aqui onde iniciamos, ó, né? Bem no meio aqui, fizemos o ponto V e vou deixar 4 correntes, ó. 1, 2, 3, 4. E vou fechar com ponto baixíssimo. Tá? Formei aqui meu último Vzinho, ó, fechando ele. E aí, fica dessa maneira, ó, atrás, tá? Com essas argolas e os pontos V's pra gente trabalhar agora na próxima carreira. Agora, aqui, ó, nessa próxima carreira, aqui eu tenho o meu primeiro ponto V com as argolas. Vou dentro dele, vou fazer um ponto baixo, 1, 2 correntes, e aqui formei um ponto alto. Vamos fazer 9 pontos altos aqui dentro desse espaço, contando com as correntinhas de início. Fiz aqui, então, meus 9 pontos altos, 3, 6, 9. Aqui eu tenho as minhas 3 argolinhas. Vou na primeira e prendo com ponto baixo. Vou repetir as argolinhas de 3 correntes e prende com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, prende com ponto baixo. Agora, ficamos com 2 argolinhas. Aqui eu tenho meu ponto V, vou laçar e já vou dentro dele aqui e vou repetir 9 pontos altos. Vou concluir o meu e já venho. Completei meus 9 pontos altos, aqui
Agora, eu tenho aqui o meu ponto V, a gente segue sempre fazendo ponto V dentro de ponto V, ó. Então, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, formando aqui o ponto V. Aqui eu tenho meu ponto V e as argolas, vou fazer aqui os 9 pontos altos. Então, aqui eu concluo novamente 9 pontos altos. Fiz aqui meus 9 pontos altos, aqui eu tenho as minhas 3 argolas. Então, na primeira eu prendo com ponto baixo e sigo fazendo aqui as argolas de 3 correntinhas, ficando com 2 argolas, ó. Peraí que eu acho que eu não fiz 3 correntinhas aqui, senão fica curto. 1, 2, 3. Prende com ponto baixo. 1, 2, 3. Prende com ponto baixo, tá vendo, ó? 2 argolas. Aí, aqui já cheguei novamente onde tem meu ponto V, agora eu tô na lateral. Aí, aqui só faço ponto alto dentro do ponto V. Concluí 9 pontos altos. Concluí aqui meus 9 pontos altos, e aí eu prendo com ponto baixo na argola. E vou repetir aqui, ó, da mesma maneira que eu fiz, tá? Então, ó, vai ficar assim. Nos cantos, sempre a repetição, tá? E na lateral também da mesma maneira. Vou concluir o meu e já venho. Chegando aqui onde iniciamos, no primeiro ponto dos 9 aqui, ó, onde é a correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Então, aí fica dessa maneira, ó. Agora, nós vamos fazer a carreira, ela vai ser repetição dessa carreira aqui, ó. Da carreira de pontos altos, 9 pontos altos com os 8 picôs, tá? Então, vai ser essa repetição, vai ficar com uma argolinha e dessa maneira. Vai ser repetição, eu não vou precisar ficar fazendo, tá? Porque é igual. Vou fazer aqui só o primeiro para vocês lembrarem, mas aí vocês podem estar voltando o vídeo e ver aqui como foi feito, tá? Fiz 1, 2, 3 correntinhas e mais 1, 2, 3 para formar o ponto picô. 1, 2, vou aqui na terceira e faço o ponto picô. Laço, vou no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3 correntes e vou fazer o ponto picô, tá? Então, é da mesma maneira que fizemos aqui, ó. Então, vou concluir o meu e já volto. Fiz aqui, então, meus pontos altos, ó, fiquei com 9 pontos altos e com 8 picô, que nesse último a gente não faz. Aí, aqui, ó, tô chegando aqui onde é o bico, então, aqui eu tenho a argola, eu vou prender com ponto baixo, fazer uma argola com 3 correntes, prende na próxima. Tá? Aqui ficamos com uma argola. Laça, aqui eu tenho meus 9 pontos altos. No primeiro, já vou fazer um ponto alto e o ponto picô. 3 correntes, volta aqui, pega as argolinhas e faço o ponto picô. E vou seguir fazendo assim por todos os pontos, tá? Feito isso, ó. Aqui eu tenho, ó, meus pontos V, ó, de todas as carreiras. Então, vai ser ponto V dentro de ponto V. Da mesma maneira. Aqui eu já tenho meus 9 pontos altos, vou fazer aqui os pontos altos com picô. Concluí aqui, ó, meu canto, tá vendo? Ó, fica da mesma maneira da carreira aqui. Agora, aqui já vou para a lateral, ó. Tenho as argolas, vou prender com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, vai na próxima e prende com ponto baixo. Vamos ficar com uma argola só. Aqui já cheguei nos meus pontos altos, então vou fazer ponto alto com ponto picô. E dessa maneira eu vou fazer pela volta toda e nos cantos vai ficar da mesma maneira, tá bom? Chegando aqui onde iniciamos, ó, fecho com ponto baixíssimo aqui. Ó, 1, 2, na terceira correntinha aqui em cima, antes do ponto picô. Olha aí como eu pegou. E aí, fecha com ponto baixíssimo. Acho que aqui enroscou o fio. Deixa eu puxar aqui. Tá? Ó, fecha com ponto baixíssimo e aí fica dessa maneira.
Você sempre puxa assim, ó, para os pontos se acertarem, tá bom? E agora vamos para a carreira de argolinhas aqui atrás. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer essas argolinhas aqui, ó. Então, é repetição, tá? Eu vou fazer o começo com vocês. Vou fazer 2 correntinhas, laçar a agulha e aqui, ó, no meu primeiro ponto alto, eu vou pegar aqui, ó. Introduzo a agulha por trás, passo pela frente, pego o barbante, o fio, né? E faço um ponto alto, ó. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 corrente. E aqui, ó, vou pular um ponto de base, vou no próximo e faço ponto alto. 1, escapou. 1, 2, 3, tá? Correntinha, pula um de base e no próximo faz ponto alto. 2, 3 corrente, pula um, no próximo ponto alto. Pula um e aqui no último um ponto alto, ó. Então aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4 espaços, tá? Agora aqui, ó, onde tem a argolinha, a gente não faz, né, a argolinha. Aqui a gente laça a agulha, já vai aqui, ó, pro primeiro ponto alto e vai fazer ponto alto aqui. Tá vendo? A gente fica aquele atravessado aqui, tá bom? Que é esse aqui, ó. A gente pula aqui a argolinha e já vai direto aqui pro próximo ponto. 1, 2, 3 corrente, pula um de base e no próximo repete, tá? Então, é essa repetição que nós vamos fazer. E chegando aqui no canto, vai fazer aqui onde tem o ponto V, vai fazer ponto V da mesma maneira que fizemos em todas as carreiras, tá? E dá continuidade fazendo todos com os 4 espacinhos aqui. E entre um e outro, pula aqui a correntinha e já faz, tá? O pontinho cruzado aqui. Pontinho atravessado, né? Deitado, como vocês acharem melhor, tá bom? Eu vou concluir o meu e já volto. Chegando aqui onde iniciamos, ó, tem aqui as 2 correntinhas e o ponto alto. Eu vou aqui no meio dos dois, vou puxar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, aqui o meu eu já arrematei, tá? Que eu vou trocar e vou pôr a cor branca. Esse fio aqui eu puxo pra trás, pra depois estar amarrando, tá? Ó. Então, aqui finalizado, ó, as nossas argolas atrás. Ó, fica dessa maneira. Agora, eu vou pro fio branco. Agora, aqui com o meu fio branco, eu vou aqui fazer, ó, essa parte, tá? Que é das argolinhas e os pontos V, pra depois a gente trabalhar os pontos altos. Então, aqui, ó, no meio, onde tem, ó, tem os 4 espaços aqui atrás e aqui os 2 pontos, né, deitado. Então, eu vou no meio dele, vou prender o fio. Prendo com ponto baixo. E faço 1, 2 correntes, que deu altura aqui com ponto baixo de um ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, laço, venho aqui no mesmo espaço e faço um ponto alto. Aqui eu formei o meu ponto V. Feito isso, aqui agora a gente prende com ponto baixo na primeira argolinha aqui, ó, já tem os 4 espaços de argolinha, a gente prende aqui com ponto baixo e vamos fazer as argolinhas. 3 correntes, prende com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, prende com ponto baixo. Então, é só repetição, é bem fácil de fazer. Aqui chegamos aonde tem o ponto V, né? Nessa parte. Então, aqui a gente faz, ó, vendo? No meio, fez o ponto V. Argolinha, tá? Tô seguindo essa carreira aqui, ó, tá? Pra ficar fácil pra vocês, é só seguir essa carreira. Argolinha,
E aí, o ponto V no último ponto alto aqui, ó. Tá vendo aqui esse último ponto alto? E aqui tem o ponto V. Então, aqui nós vamos fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes, laça, e no mesmo espaço um ponto alto. Formei aqui mais um ponto V. Aqui onde tem o ponto V, a gente segue fazendo ponto V dentro de ponto V. Aqui o primeiro ponto alto, ó, depois do ponto V, vamos repetir o ponto V com 4 correntes. Uma, duas, três, 4. E aqui a gente segue fazendo as argolinhas. Prende com ponto baixo e vamos fazer as argolinhas. Aí aqui a gente já vai virando, que já vai... Opa, balancei aqui tudo, desculpa. Aqui a gente já vai pra lateral, ó. Fazendo as argolas. Ficando com 3 argolas, tá? Ó, uma, duas, três. E aqui, ó, no meio, onde tem os pontos deitados, é o ponto V. 4 correntes. Dessa maneira, tá? Não vou continuar porque é só repetição, eu só iniciei aqui para vocês se basearem. Mas vocês podem estar se baseando pelas carreiras anteriores, porque é da mesma maneira, tá bom? Cheguei aqui onde iniciamos. E aqui eu vou deixar 4 correntinhas. Uma, duas, três, 4. E fecho na terceira. Quer dizer, na quinta, né? Contando daqui pra lá, na quinta correntinha, tá? Fica dessa maneira aqui, ó. Aí, fizemos essa parte. Agora, nós vamos fazer a repetição dessa parte aqui, ó. Que é colocar os 9 pontos altos dentro de cada ponto V, né? E aí, vamos ficar aqui com as argolinhas. Nós temos 3. Agora, nós vamos ficar com 2, tá? E aqui também, 9 pontos altos, ponto V dentro de ponto V. 9 pontos altos, segue da mesma maneira, tá? Não vou fazer aqui a repetição, nós estamos fazendo essa carreira aqui, ó, tá? É exatamente tudo igual. Então, vou fazer a minha e já venho com vocês. Chegando aqui onde iniciamos, ó, fecho com ponto baixíssimo na segunda correntinha de início. Então, aí ficou aqui mais uma carreira pronta, ó. Agora, nós vamos fazer a última carreira aqui. Nessa última carreira, vai mudar apenas um pouquinho, ó. Então, fechei com ponto baixíssimo. Aí, aqui agora eu vou pro próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Aí, faço uma, duas, três correntes, mais uma, duas, três, para fazer o ponto picô. Uma, duas, na terceira aqui, eu faço o ponto picô. Passo pela argolinha e puxo o fio. Laço, e agora eu faço um ponto alto para cada ponto com picô. Da mesma maneira, vou fazer, e aqui vou deixar o último, tá? Sem fazer. Fiz aqui meus pontos altos, aí ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos e 6 picô. 1, 2, 3, 4, 5, 6 picô. Então, a gente deixa aqui o primeiro sem fazer e o último sem fazer, tá? Aí, aqui, prende com ponto baixo na primeira argola, faz uma, duas, três correntes e faz o ponto picô. Aí, agora aqui, ó, na próxima argola, prende com ponto baixo, ó. Então, fica o picôzinho aqui bem no meio. Laço, ó, pula aqui o primeiro ponto, vou no segundo. E faço ponto alto com ponto picô. No próximo, eu vou fazer assim até completar os 7 pontos altos. E 6 picô, tá? Que no último aqui, ó, a gente não faz o picô, tá? Então, a gente fica com 7 pontos altos e 6 picôs. E no meinho aqui, ponto picô também.
completar aqui os meus 7 pontos altos. Concluí aqui, ó, os meus 7 pontos altos com 6 picô. Aqui a gente tem aqui, ó, o meinho onde tem, né, o canto, ó, onde tem os pontos V. Então, aqui, ó, vou prender com ponto baixo no meio do ponto V, fazer as 3 correntes, formar o ponto picô. E prende com ponto baixo no mesmo espaço aqui do ponto V, ó. A gente fica com o ponto picô também aqui no meinho. Laço, pulo o primeiro, vou no segundo e faço um ponto alto. E agora aqui a repetição de ponto alto com os pontos picô. Vai pro próximo e faz a repetição. Vou concluir os meus aqui e já volto. Terminei aqui, ó, o meu outro lado do canto, ó. Tá vendo? Fica dessa maneira. Aqui eu já tenho aqui a lateral, ó, e é onde tem as 2 argolas. Então, aqui também vai ser ponto picô. Vou prender com ponto baixo na primeira, fazer 1, 2, 3 correntes e fazer o ponto picô. Vou na próxima argola, prendo com ponto baixo. Laço, pulo o primeiro ponto aqui dos 9, vou no próximo e faço a repetição. Ponto alto, 3 correntes e ponto picô. Então, vai ser dessa maneira, pela volta toda do tapete, tá? E no canto fica assim, tá bom? Vou concluir o meu e já volto com vocês mostrando ele pronto. Vou fazer os arremates, ver a medida dele para passar para vocês. Então, aqui está pronto o nosso tapete. Olha só que lindo que ele fica. No YouTube já tem alguns modelos, né? No canal da Carla Cristina tem bastante esse babado aqui em volta, tá bom? E o nosso tapete ficou com 60 centímetros no comprimento e 45 na largura. Caso vocês queiram maior, é só fazer aqui na parte da base mais carreiras, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu gastei nele 400 gramas de fio. Então, pode ser que de vocês dê um pouco mais ou um pouco menos, porque cada uma tem uma tensão de ponto. Quero convidar vocês a se inscrever aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho. Quero agradecer o carinho. Deixe seus comentários logo abaixo. Obrigada e até breve.